Boa noite, pessoal. Vamos lá, então. Começar aí a nossa noite. Estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Então, beleza. Então, pessoal, primeiramente, começo agradecendo a presença de cada um de vocês. Posso aplicar ela, né, na nossa cultura, com os artistas, com projetos, onde a gente possa mostrar, né, o trabalho de todos na nossa cidade. E, né, tivemos, né, agora, recentemente, a Paulo Gustavo, foi muito legal, teve a vasta participação dos artistas, né, muitos de vocês participaram, tivemos 84 inscritos em projetos e 22 selecionados. Tá? Então, foram projetos aí bem bacanas, tá chegando muita coisa, alguns já estão fazendo, alguns já fizeram, mas tem muitos ainda para fazer, principalmente agora no segundo semestre. Então, eu também convido a ficarem atentos, né, para participar junto, né, prestigiar esses projetos que estão trazendo aí, trazendo uma vivacidade para a cultura de Campo Largo, tá? Então, para começar, eu gostaria só de falar aqui em nome, né, da Secretaria de Esporte e Agricultura, do secretário Christian Gorski, o qual ele não pôde hoje estar presente, mas ele, né, está representado aqui por mim e pelos servidores aqui que também estão. Eu aqui, Thiago, né, diretor de cultura, hoje vou falar para vocês sobre, né, a Política Nacional Aldir Blanc, a qual chegou para que a gente pudesse, nesse período breve, e é para isso essa audiência pública, para que a gente pudesse conversar, né, e mostrar aqui nossa proposta quanto à distribuição dos recursos, tá? Então, o famoso PAR. Eu já vou explicar tudo isso aí, essas siglas, né, estranhas, eu já vou se familiarizar com elas, para que a gente possa conversar um pouquinho, mostrar, né, e daqui já sai o primeiro plano de ação para a execução dessa lei. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiramente, né, o que é o tal da PNAB, né? A gente está falando bastante, vou falar bastante a sigla aqui, que é mais fácil, tá? É a Política Nacional Aldir Blanc, tá? Então, segundo o Ministério da Cultura, a PNAB é uma oportunidade de estruturar o sistema federativo de financiamento da cultura mediante os repasses da União aos Estados, Distrito Federal e municípios de forma continuada. Por meio dessa política, será possível investir regularmente em projetos e programas. Os entes federativos irão implementar ações públicas em editais e chamamentos abertos para os trabalhadores da área da cultura e ainda poderão executar os recursos nas políticas culturais locais de maneira direta. Então, é bom reforçar que o recurso ele vai vir anualmente a partir desse ano até 2027. Então, foram anos, né, de Aldir Blanc. Então, todo ano vai estar chegando esse repasse federal para que a gente possa investir na cultura de Campo Largo. Quais são os objetivos, né, da PNAB? Estimular o fomento da cultura pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, garantir o financiamento e a manutenção de agentes e espaços de acesso artístico culturais, democratizar o acesso e a produção artística nos Estados, Distrito Federal e nos municípios, inclusive em suas áreas periféricas, urbanas e rurais. De não imposto retido, então isso ajuda bastante. Vamos lá. Aqui nas obras e reformas, agora a minha parte, eu vou defender aqui meu lado, tá? Então vamos lá, gente. Restauro do Museu Histórico Municipal. Aqui, o que a gente tem no museu hoje? O museu ele é muito antigo, até por isso é um museu. Mas assim, o assoalho lá, gente, é de uma madeira que nem existe mais. Né, nem é vendido e tal. E a gente está com vários problemas ali, principalmente tem uma das salas, que inclusive, né, por ironia do destino, é a sala das louças, que está bamba, assim, se pisa, as louças vão mexendo. Assim. Então, é uma manutenção que é necessária, a gente está tentando fazer desde que, né, virou secretaria e está difícil. Então seria para resolver esse tipo de coisa, isso na cozinha também, que a cozinha realmente apodreceu uma parte do assoalho, por um problema que tinha de infiltração.
já foi resolvido, mas já tem outras infiltrações. E as coisas são manutenções o dia inteiro, né? E são muitos equipamentos, muitas coisas, e acaba que a gente precisa, né, tá renovando. E além disso, nós temos também, que eu nem sei se ainda fecha esse valor, eu não consegui orçamento porque é muito difícil alguns orçamentos específicos. Tá, a nossa ideia, obviamente, é revitalizar o museu. Isso é uma proposta que até eu defendi desde que eu entrei aqui. Vamos mudar o museu, deixar ele mais atrativo para as pessoas visitarem, montar, né, um caminho para as pessoas fazerem, né, um design bem bacana, com iluminação. Não chegamos lá ainda, talvez na próxima Aldir Blanc a gente possa defender isso. Mas a gente sempre parte da premissa, gente, da realidade. Não adianta eu querer fazer um negócio mirabolante se eu não resolvo o meu piso, entendeu? Então, queira ou não queira, a gente está com essas questões. E tem uma parte muito importante, que daí é mais artística e cultural, realmente. Eu não sei se vocês foram lá, mas tem a sala dos expedicionários, que tem um painel gigantesco, acho que dá uns 7 por 3,5, que é uma parede inteira de azulejos, que na época da chuva de pedra em Campo Largo, infiltrou a água, os azulejos são colocados no MDF, ele apodreceu e todo dia não, mas de tempos em tempos cai um azulejo lá. A gente já teve alguns quebrados, a gente conseguiu salvar muitos, mas vai ter que ter um trabalho técnico, artístico, de alguém que repite como o autor pintava, que o autor já falecido, né? Então, assim, eu nem consegui justamente até orçamento, eu tentei até hoje, às 6 da tarde, orçamento, não consegui, mas é algo que a gente está lutando também para a gente conseguir, pelo menos deixar o que já está lá, de um jeito legal, as pessoas possam acessar, tá? A próxima é manutenção necessária de revitalização da área de exposição da Casa da Cultura. A gente tem algumas manutenções aqui que são menores, mas ainda são necessárias. Por exemplo, esses balizadores me incomodam demais, esse negócio caindo aqui. Sempre que deixaram isso aqui na reforma, podia ter trocado, mas essas coisas é bobeira, né? Tipo, é coisa pequena, não é um valor alto, mas assim, são coisas que deixam o ambiente melhor. A gente consegue deixar o espaço bacana. Tem uma questão também técnica aqui, que é uma infiltração bem séria na parte de trás, ninguém vê, né? Mas fica aqui em cima, na parte aqui da parte do som. Então são questões que a gente precisa também tentar ao tempo consertar. Já foi feito um conserto em outra área, faltou aqui não conseguiu fazer recurso para isso, então seria algo para resolver. E também na área de exposição, a gente queria dar um tapa lá. Então, duas coisas que também são assim, não é o ideal, a gente queria mobiliário, enfim, para os artistas poderem usar, para melhorar as exposições, mas por hora a gente tentaria encaixar nesse recurso, que ainda talvez não seja suficiente, lixar, né, e pintar as paredes, repintar, porque já está todas marcadas, teve pessoal que usou sem autorização, usaram fita adesiva, né, na parede, aí ficou aquele negócio, manchou e tal. Então, para a gente deixar bonitinho, de novo, e a gente colocar iluminação. Isso os artistas reclamaram muito, falaram, meu Deus, não tem iluminação no meu quadro aqui, e também não tem como, né? É gigantesca, a área de exposição ficou maravilhosa para a exposição, mas precisa de recursos, então entraria aqui também a iluminação, né? Os spots, para que a gente pudesse fazer ali todo o corredor à volta, para que os artistas pudessem pelo menos ter iluminação por hora, e depois, se tudo der certo, o mobiliário, tá? Então é um valor menor até, inclusive. E isso aqui que foi até legal, que eu me surpreendi, que o pessoal da Conselho da Cultura até falou que talvez seria melhor até ter mais verba para isso. Porque é uma questão muito séria, que a gente não dá muito moral até a hora que você precisa. Nós temos o acervo municipal de Campo Largo, ele tem lá a história de Campo Largo, né, basicamente, e também, desde que eu entrei aqui na secretaria, a gente está buscando recursos, possibilidades da gente digitalizar o acervo. Por quê? Acervo histórico é papel, gente. Então ele se deteriora, ele se perde. Fora que a gente teve também, né, alguns episódios em gestões bem antigas anteriores que nós perdemos metade do nosso acervo que trocaram por samambaia. Né, na frente mas, da enfim, câmera, né? Coisas assim que acontecem que a gente perde um pedaço da nossa história. Né? Mas hoje quem é historiador sabe. Precisou estar lá, né? O Milton vai lá, acha lá o jornal de 1900, lá vai bolinha, e consegue resgatar às vezes coisas que não estão, né? Nem mais de forma oral, né? Porque algumas pessoas já faleceram e tudo mais. Então isso é urgente. Fizemos um orçamento para digitalizar todo o nosso acervo.
680 mil, tá? Pancada. Porque é por página, gente, lá, e daí os caras vêm com luzinha, separam, não é lá, vou levar ali na copiadora, não é isso, gente, é um trabalho minucioso, tem um scanner específico, eles têm que deixar tudo isso na nuvem, enfim, é caro, tá? Então isso aqui seria para a gente dar um pontapé, que até o pessoal achou que poderia ser mais. Isso aqui é para a gente começar a dar um pontapézinho assim no projeto, para tentar nos 5 anos a gente fazer um pouquinho a cada ano. 28 mil que vai dar os jornais de 1960 e 1970, uns 70%. O resto ainda vai ficar. E alguns mapas, algumas coisas que a gente consegue fazer nesse pacote aqui. Né? Mas é assim, para a gente realmente começar isso, porque é muito importante. E hoje também a gente tem umas questões que eu gosto de ser transparente, vocês entenderem a realidade do município. Então, por exemplo, o Milton, né, que é o nosso servidor e tudo mais, ele já poderia ter se aposentado, mas ele está lá. E o Milton é enciclopédia ambulante, então ele sabe muita coisa. Ele cuidou daquilo a vida inteira. E assim, né, e se o Milton se aposentar? E aí, né, como é que a gente resolve esse problema? Então são coisas que a gente precisa pensar como gestão para também né, deixar esse legado para o município, que já deveria ter sido feito, obviamente, mas vamos lá, temos que fazer, temos essa iniciativa. Então, esse valor seria para isso, tá? Instituição cultural subsidiária, aqui não tem muito o que fazer, gente, seria só realmente subsídio direto. Nos subsídios tem uma regra que a princípio até eu conversei com o Ministério da Cultura, porque não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação de que seja mensal os pagamentos. Inclusive o pessoal do conselho, nós tínhamos discutido isso, e essa semana eu recebi a recomendação de ser mensal mesmo, não ser lá o pagamento direto. Então, na mensalidade que essas instituições receberiam, né, tem que ser no mínimo 3 mil e no máximo 10 mil, tá? É regra, está na lei, tá? Então, esse valor seria para 2 instituições, eu sei que não fecha aqui, né? Mas já explico por quê. E a gente, né, conseguiria subsidiar pelo menos duas empresas, enfim, instituições. Custo de operacionalização, que é o valor, né, que vai ser isso mesmo, é um custo caro para a gente operacionalizar. Então, como eu falei, é software, pareceristas, assessoria, jurídico, enfim, né? Até da Paulo Gustavo a gente foi bem maior esse valor, né? Que tinha mais recursos. E a implementação da Política Nacional da Cultura Viva 3 instituições, enfim, para serem contempladas, que é um valor também, ajuda um pouco, né? Não é também o ideal, mas ajuda um pouco, pensando em 10, 12 meses, tá, pessoal? Bom, que eu mostrei tudo isso aqui, vocês vão ver que os valores ali, eles estão mais restritos. O que acontece? Nós recebemos o repasse de 964 mil, isso foi em fevereiro. Então, pelo capitalismo que nós temos juros, essa parte é boa, juros compostos, né? Benditos juros compostos. Então, assim, até pedi hoje a atualização, nós estamos com, desses 960, nós já estamos com 994 mil. Até a gente lançar o edital, vai bater 1 milhão, se tudo der certo. Então, por isso que eu fiz porcentagem, tá? Para que isso suba em porcentagem justamente. Né? Então, aqui já vai bater os 60, né? Se eu colocasse hoje, já batia os 60, que vai dar os 3 mil lá por mês. Lá, tudo, né, vai melhorar, a gente vai conseguir mais projetos, aqui aqueles 26, aqueles 30, a gente vai poder isso dividir. Só que como eu só vou saber isso na véspera do edital, porque daí a gente pega o último extrato lá e lança aquilo no edital para conseguir pegar o máximo que a gente conseguir. Porque também tem a projeção, né, que enquanto a gente está fazendo o edital, está rodando juros, porque eu não estou usando dinheiro, estou tirando do banco. Então sempre fica uma sobra, inclusive da Paulo Gustavo ficou. A gente até poderia tentar usar, mas com um valor que não encaixa em nada, né, em projetos. Mas assim, há essa possibilidade de se o dinheiro ficar lá e ficar rendendo, e a gente pode usar para contemplar mais pessoas depois, enfim, fazer outro edital, tudo mais, tá? Então, quais são nossas propostas? Como eu falei, são essas que eu mostrei para vocês, é a primeira coisa.
Duas coisas que eu queria a opinião de vocês, a gente está aqui para isso, seriam essas propostas desse rateamento do PAR, que é o que a gente vai escrever e mandar para o Ministério da Cultura. Se isso está, se vocês acharam que está de acordo, se faz sentido, né? Dentre as várias questões, lembrando aqui, gente, tá? Algumas outras coisas que a gente tem que quebrar a cabeça. Isso aqui eu vou ter que tirar os 20% lá para regiões periféricas, não sei como, tá? A gente não tem ainda a ideia certa do que é melhor fazer, está uma discussão. Nossa, está todo mundo discutindo para tentar entender como a gente vai aplicar esses 20%, porque é complicado, né? A gente provavelmente vai ter que segmentar isso em edital, eu acho que vai ser a proposta mais clara. Mas, assim, não sei, tá? Realmente a gente não sabe, a gente está esperando as deliberações, até as propostas aí, para a gente poder ter uma clareza, né? Porque se eu, por exemplo, falar, você tem que fazer, tem que fazer no mínimo 5 projetos e 2 tem que ser na região periférica, mas isso também é muito difícil de controlar também, no edital a gente vai ter que ver questões até de contrapartidas, então acaba sendo questões que a gente vai ter que discutir, tá? Então, por edital a gente vai sofrer sozinho aqui. Mas agora a gente precisa dessa deliberação quanto aos valores, né? Então repassando aqui os valores rapidinho, tá? Para que a gente possa seguir com isso e mandar para o PAR. Como vocês devem ter visto, obviamente o PAR, até lá no transfer igual, ele é parcial. Porque obviamente até lá a gente vai ter que redividir isso aqui, vai ter um dinheiro diferente, tem todas essas questões que vão entrar ali na ponta, né? Vai ter uma mudancinha ou outra. A gente vai poder, vai que aparece alguma coisa muito importante que acabou ficando, a gente pode encaixar, enfim, em todas essas questões, tá? Mas hoje, para a gente mandar até semana que vem, foi a divisão que a gente achou acertada, né, em conversa assídua aí junto ao Conselho de Cultura, para que a gente conseguisse, pelo menos, atender minimamente as necessidades pontuais e também, obviamente, e amplamente, obviamente, os projetos dos artistas, tá? E as instituições, ok? Então, voltando lá. Então, antes de ir para a próxima parte, quem concorda com a distribuição que a distribuição foi feita, por favor, levanta a mão. Fica, por favor. Só um minuto. Tá, já temos a maioria. Ok. Você colocou em votação, mas eu queria perguntar para você, da onde saiu aqueles 241 mil, daria para você explicar melhor aquela parte dos 241 mil aí? Claro. Política Nacional de Cultura Viva é obrigatório em lei que seja direcionado no mínimo 25% do recurso. Então, 25% dos 964 que a gente recebeu são os 241 mil. Não tem o que fazer. Nós vamos ter que destinar isso dentro do dinheiro. Sim. Se não destinar, volta, né? Eu tenho outra pergunta. Claro. Em relação a isso, a bolsa de cultura. O bolsa de cultura ele tem que obrigatoriamente ter um lugar, tem que ser uma instituição e ter um lugar. Sim. Se a gente não conseguir as três, a gente vai perder esse recurso ou vai redistribuir? Boa pergunta. A gente vai perguntar sobre o Ministério da Cultura. O que eu vou tentar, não, a minha ideia é que ela é muito vaga, porque eu não tenho nenhuma base nem jurídica para isso, mas o que nós pretendemos? Eu não sei até que ponto eles vão amarrar o edital de Cultura Viva, porque esse é o problema. Se fosse a deliberação nossa, eu já tinha a resposta, que é qual? Que é a nossa proposta. É que a gente cria uma cláusula no edital de Cultura Viva, né, que se não houver as inscrições, né, mínimas ali, que isso seja redistribuído ali. Eu não vou poder, eu acho que quase certeza que eles não vão deixar a gente mudar, jogar para cima, distribuir fomento cultural, essas coisas, porque acho que é a mesma premissa da Paulo Gustavo, né, que não se dividia em mais áreas e tudo mais. Mas, assim, a gente vai ter que descobrir isso depois, porque realmente é uma questão. Claro, eles estão, né, e eu acho que vai acontecer até, a gente vai fazer um movimento, vai ajudar, vamos atrás, a gente tem algumas instituições que já estão sinalizando que é uma possibilidade e tudo mais. Só que assim, tem toda essa parte burocrática, essa parte de realmente na ponta funcionar. Se não funcionar, obviamente a gente não quer perder recursos, né?
Mas depende muito de como vai ser criado esse edital que vem do Ministério da Cultura. E eles falaram já que nesse a gente meio que não pode mexer, vai trocar lá Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura Popular, o valor, e é isso. A aparelhagem pública não pode concorrer com esse. Não. A única que Então, o é. céu não vai poder concorrer, os carros não podem concorrer, nem o Xeroca, nem nada que seja. A princípio, não. Tem uma deliberação de uma instrução normativa para o CEL, só que, na verdade, é porque uma parte da verba agora da Aldir Blanc vai ser usado pelo Estado para a construção de CELs. E o CEL pode concorrer, eu acho que até como ponto de cultura, mas não está explícito a maneira, que ficou confuso, né? Porque daí é um ente público. Eles não deixaram isso claro ainda. Então eu não sei o que responder assim afirmativamente, mas é uma das dúvidas nossas também, deixa eu precisar. É até para vocês perguntarem, Claro. isso, para vocês terem clareza, né? Claro, exatamente. Porque assim, você disse que em Campo Largo só tem um ponto. Aí Hoje, tem sim. sugestão de até 3. A prefeitura não podia dar essa margem de tempo para regularização. Você disse que é no mínimo 3 meses que eles estão dando. Para quem se inscreveu, está tentando a própria prefeitura segurar esse tempo para validar essa informação e garantir o recurso. Então, é que na verdade esse tempo de 3 meses é o atual, e o Ministério da Cultura, até pela questão que é nacional, todo mundo vai tentar virar polo de cultura que não era, que tem a possibilidade, para tentar pegar essa parte do recurso. Então, eles também falaram que esse mecanismo vai ser dado no edital. Então, provavelmente, daí vai ser, o cara se inscreveu no edital, consegue comprovar no edital já, que ele tem todas as regras lá, que tem um mínimo 2 anos, já sou ativo, papapá, meio que já vai, é isso aí, então, carimbado. Então, no processo, justamente para utilizar, eles pretendem fazer isso. Agora, como eu também não sei, eles também não. Eles falaram que eles vão lançar as minutas modelo de edital de fomento até semana que vem, mas eu já escutei isso umas 3 vezes. Agora, a parte da cultura viva, eles falaram que não tem prazo ainda. Então, até se a gente vê como é um negócio que ainda está em discussão, né? Então a gente vai precisar realmente eles mandarem para a gente tomar as decisões. Tá? Mas quanto a valor, não tem o que fazer, né? É os 25 aos 25 que está em lei, então a gente vai ter que executar. Beleza? Pois não. Para esse valor que vai para empresas subsidiadas, vai ter um mecanismo edital para que esse valor seja usado e reverta realmente na população? Porque, por exemplo, a gente vê às vezes a pessoa usa o dinheiro público e tal, e daí vende produto super caro, né? Então vai ter mecanismos para que daí esse dinheiro público seja revertido em benefício de populações mais pobres ou algo assim, mas senão Sim, tem. Sim. daí volta a cidade cara e recebe o dinheiro do governo, né? Eu não entrei assim tudo na lei agora, isso a gente vai entrar mais perto do edital, a gente vai fazer mais conversas aqui, tá? Hoje já foi porque eu preciso resolver o par e ia ficar muita coisa. Nos subsídios das empresas tem em lei também especificado que eles têm que dar contrapartida. A contrapartida, inclusive, está específica lá, que eles têm que dar um retorno de alguma maneira, ou em vagas, mais vagas, né, gratuitas, enfim, tem lá, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem um artigo falando exatamente sobre isso. Então, na parte de subsídios de empresas, quem quer entrar nessa parte, lê a lei e lê a regulamentação, que lá está muito especificado, tem muita coisa que tem que prestar atenção. Eu não estou trazendo aqui, obviamente, que estou simplificando, mas quem tem interesse tem que se aprofundar, porque tem essas regras sim, e isso obviamente vai estar refletido em edital. Outra questão, você falou das reformas, que é super necessário, dinheiro é até pouco para as instituições públicas, na verdade, isso também acaba sendo uma discussão, porque é dinheiro do governo federal que vai ser aplicado para obras que o governo municipal deveria estar interessado em fazer. Isso mesmo. Então, na verdade, é para tapar o buraco de uma falta de vontade política. Pegando o Deixa eu gancho te perguntar, no orçamento municipal, vocês já tentaram
Sim. desse político municipal que precisa vir verba lá no governo federal para arrumar o negocinho que custa baratinho, que não sai Sim, dinheiro. sim. Assim, vamos lá, tem a questão do ideal e da realidade, né? Até talvez por isso que eles... O que precisa para a administração pública do município olhar para a Casa da Cultura, olhar para o museu, olhar para a biblioteca, colocar uma verba. Por exemplo, nós podemos até pegar, nós como conselheiro da cultura, eu sou vice-presidente do município, nós como conselheiro da cultura podemos pegar até o dinheiro desse que vem, mas que a prefeitura complemente com alguma coisa e passar algo a mais, porque nós estamos pegando dinheiro que vem do governo federal para a nossa cultura e estamos colocando em manutenção de prédios públicos do município. Essa é uma falta de organização dos artistas locais, deve ser. Também. Sim, essa é uma das questões que a gente já discutiu também. Ô Thiago, complementando, você pelo gancho, porque é o seguinte, eu sou conselheiro, acontece o seguinte, eu acho que museu, Casa da Cultura, compete ao município, não o dinheiro que vem para a cultura propriamente dita, certo? Eu acho que caberia nesse negócio de reforma lá do piso, desde quando deu aquela chuva de pico da terrorista. Eu acho que esse dinheiro, 964, não deveria tirar para isso, ele deveria ser o município que ia dar com isso. Esse não deveria ser Então, vamos lá. Tiago, posso ajudar depois dela, ali que ela está na vez, desculpe, posso ajudar a responder essa mesma questão depois que ela... Pode falar, porque a minha questão é outra. Pode falar. Então, com licença. Só para a gente embasar aqui a situação, aqui no passe de 50% dessa verba que seria pública para as necessidades públicas, por exemplo, de digitalização do acervo, por exemplo, aqui no valor mínimo, inclusive já foi tentado colocar já em 2017, já na parte de Veja, acho que eu não fui bem clara ainda, não quis questionar que é muito dinheiro, ou que não há necessidade disso. Isso é totalmente legítimo, a preocupação do Thiago com tudo isso que ele falou e muito mais. A gente sabe que isso é um mínimo de mínimo. O que a gente está, o que eu estou levantando aqui é o que a gente, artista, pode fazer para que não tenha que dinheiro do governo federal para arrumar. Vamos lá. Essa questão, só para eu explicar rapidamente como é que funciona. Tá? Exatamente. Isso é como eu falei, gente, é uma construção, né? Aquele negócio. O ideal é a realidade. A gente está avançando aos poucos, né? Primeiramente, se tornou uma secretaria. Eu já falo isso, sempre pontuo, porque é uma diferença tremenda na tratativa interna do município a gente poder ter uma deliberação de secretaria, né? O que acontece é que, por exemplo, só para vocês terem uma noção, acho que esse ano até diminuiu. Olhem todos esses equipamentos que a gente tem, e equipamentos que eu não falei só da cultura. Do esporte tem Vila Olímpica, São Lourenço, enfim, tá? Para vocês terem noção de manutenção, a gente recebeu no nosso escopo financeiro, para o ano inteiro, 40 mil. Não deu 3 meses, já foi tudo, entendeu? Então assim, daí beleza, daí por um lado aquela coisa, né? Por um lado devia ser e tal, a gente briga, fala, já vai lá pro financeiro, mas isso também é votado, lembrando, isso não é a gente também só que delibera. É feito um orçamento, porque o dinheiro tem limite, né, gente? Então tem o valor, tem as obrigações, tipo, educação e saúde, tem um mínimo lá que tem que ser gasto, inclusive o município gasta mais com isso, mas tem lá as divisões, e a gente acaba tendo que construir isso e mostrar para eles, defender, que é isso que a gente está fazendo, a gente está evoluindo, queira ou não queira. Se não me engano, no primeiro ano foi 5 milhões, aí foi para 7, mas desses 7, por exemplo, os vereadores cortaram 300 mil, que era o dinheiro que a gente usava para contratos e para oficineiros. Então foi uma questão que a gente teve que ir lá mostrar para os vereadores, qual oficina você quer que eu corte? Não, como
como assim? A gente não pediu para cortar a oficina. Não, essa dotação é que a gente paga aos oficineiros. Ah, não sabia. Pois é. Então, e aí? Né? Como é que vocês fazem isso? Então, tem coisas assim que a gente precisa desbravar, realmente. Acho que a gente está fazendo esse trabalho aos poucos, estamos indo atrás, estamos mostrando para os vereadores que, né, não é só pedir ou não é algo tão simples. A gente tem todo um mecanismo, né, dentro do poder público que é burocrático, é moroso, mas a gente está conquistando espaços. E eu acredito que também essa verba até foi aberta, essa questão, porque as coisas estavam sendo sucateadas. Então é um jeito, que não é o melhor jeito, concordo, eu, né, queria ter para ter a manutenção sempre, mas é algo que a gente consegue pelo menos manter aquilo, aqueles que conseguem manter, conseguem melhorar os projetos, né, que seria o nosso passo a passo. Então, agora é o básico do básico. Pô, segundo momento, 1 milhar para a exposição, é algo legal aqui, acho que faz sentido até, né, porque fomenta a cultura, ajuda os artistas que vão estar aqui. Hoje está a manutenção, mas logo poderia ser realmente a parte mais artística da coisa, que ajuda, né, no fomento, na estrutura para os artistas usarem, esse tipo de coisa, que são coisas que a gente conquistou, por exemplo, isso aqui não foi fácil, de conquistar a colocação, iluminação e tudo mais. Tá? Então são coisas que a gente vai construindo, a gente vai buscando para melhorar dia a dia. Mas há sim esse gap, não posso negar, e a gente está aqui lutando para tentar resolver. Pois não. A minha pergunta é sobre a categoria fomento. Você sabe que eu vou agora, esse 20% que é da área periférica, eu sei que você não sabe ainda como é que vai ser aplicado. Mas será que vai ser para proponente de área periférica ou para ações aplicadas nas áreas periféricas? Ações. Ações. Sim. Não é para proponente, Não. exclusivamente para proponente. Então, ações da área periférica vão pontuar melhor, é isso? Não sei se vai ser pontuação, talvez seja uma categoria separada, entendeu? Em edital a gente vai ter que descobrir que fica mais claro. Porque a pontuação também fica muito subjetivo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A contrapartida vai valer nessa, se for ter uma não sabe mesmo. Então, não sei também. Eu acho que vai ser um dos mecanismos. Eu acho que a gente vai puxar isso, né? Porque para a gente realmente também tentar atingir as outras áreas, tem muitos projetos da Paulo Gustavo que estão chegando lá no Três Rios, né, São Silvestre, isso é muito legal, tem que chegar lá, a cultura tem que chegar lá, porque é muito difícil, eles não vêm para cá, muito difícil, né? Não tem, e a gente também não consegue buscar eles. Então a gente precisa levar a cultura lá, é uma necessidade também do município, sabe? Mas isso tudo, né, como edital, a gente vai ter que construir, a gente também está entendendo, tipo, todo mundo também que está discutindo para ver se chega numa alternativa, que os municípios também estão discutindo, trocando ideia, para a gente tentar fazer da melhor maneira possível. Meu é referente a uma coisa que teve na Paulo Gustavo, quero saber se vai ter aqui. Vai ter aquela mordida. Do imposto? Não do imposto, 5% da redução. Da glosa? O meu projeto foi Da glosa? Então, nesse caso é diferente, porque a gente vai pré-definir os valores antes, né? Lá era a gente. Então vamos lá, qual que foi a premissa da Paulo Gustavo? Artista que tem o projeto engavetado, quer desengavetar, que era a premissa que eles trouxeram pra gente. Eu sei que a gente foi meio disruptivo, porque é muito difícil ter edital assim, mas foi para isso mesmo. Então, cara, faz o teu projeto do jeito que você quer fazer. Né? Em cima disso foi deliberado, foi dado as notas e tudo mais. E no final, para fechar a conta, tem que glosar, não tem como, né? Um deu
55, outro deu 62, outro deu 31, então tem que gozar para fechar o valor que a gente tem em conta. Então isso aconteceu, claro que em cima de critérios também, não foi gozado ao léu, né? A gente foi 20% do mundo, mas não foi isso. E aconteceu, teve gente que teve mais, teve gente que teve menos, dependeu muito do projeto e da planilha orçamentária, né? E daí, claro, teve a questão do imposto no final, que também fez bastante diferença. Agora já na Audir Blanc, como eu falei, a gente vai meio que tabelar, né? Então a tabela vai ser o valor final, vai ser aquele fechado. Né? Então vai ser... sem imposto. A princípio, né? Isso também vamos discutir com a PGM de novo, é outra lei, mas a princípio, pela aquela jurisprudência, a gente consegue a mesma coisa. Certo? Pessoal, outra coisa então, para a gente encerrar aqui, que eu sei que se estendeu um pouquinho, mas vamos lá. Tem uma questão que ela é polêmica, que é a participação dos proponentes que receberam recursos na Lei Paulo Gustavo. Tá? Então, o que acontece? Na Paulo Gustavo, tinha o embasamento da premissa do artigo 20, tá? da LPG, podem ir lá ver, está escrito o seguinte: os estados, distritos, enfim, municípios não poderão efetuar repasses com base nos recursos oriundos dessa lei complementar para potenciais beneficiários que usufruam de quaisquer ações emergenciais de que trata a lei Audir Blanc antiga, essa aqui, tá? Caso a previsão de repasses dessa lei complementar implique duplicidade de ajuda financeira dos mesmos meses de competência, ou seja, quem tinha ganhado, teoricamente, a Audir Blanc não poderia usar a Paulo Gustavo. Por quê? Também, na época, a Paulo Gustavo começou a ser discutido em 2020, que estava rolando a Audir Blanc. Então eles acharam que ia ser rápido e tal, e acabou demorando um pouquinho, né? 3 anos aí. Então, acaba que essa premissa veio como um sinal do Ministério da Cultura e também todos os documentos, a própria Fomento da Cultura fala descentralização, né, para não sobrepor recursos, não sombrear recursos, que tem tudo a ver com não ficar o dinheiro parado em pessoas em um lugar só, em um ambiente só ali de empresas, instituições ou até proponentes. Enfim, no artigo 11 do decreto 740, que é a regulamentação da PNAD, está escrito: na realização dos procedimentos públicos de seleção de fomento serão assegurados medidas de democratização, desconcentração e descentralização, como eu falei. Então a premissa está lá também, tá? Mas o Ministério da Cultura não bateu o martelo. Eles jogaram para a gente a responsabilidade de deliberar quanto a isso. Tá. Quanto à posição da Secretaria, nós continuamos com a premissa da Paulo Gustavo pelo mesmo motivo, por prezar por descentralização, permitir que outras pessoas recebam, quem já recebeu está fazendo projeto bacana, e que outras pessoas possam receber agora na Audir Blanc, ou seja, diminua a concorrência para quem está tentando, talvez uma primeira vez e tudo mais. Tá? Mas isso eu resolvi trazer aqui em audiência pública para que a gente possa escutar vocês, a gente poder fazer uma votação sobre isso, que eu acho que é mais justo. A partir disso a gente consegue ter uma autonomia perante os editais. Tá? Então, quem concorda, levanta a mão por favor, quem concorda que quem recebeu recurso na Paulo Gustavo, que ainda está em vigência e vai terminar só no final do ano, ou seja, a sobreposição de recurso, não possa participar como proponente na Audir Blanc. Levanta a mão. Vamos lá. A maioria, né? O negócio é o seguinte: não entenderam bem isso que vocês podem agora. Entendeu? Eu levantei a mão aqui, mas não entendi bem. Então tem que ficar claro. Isso. Então, não entendi bem. O senhor quer que explique? Então vamos lá. Vamos lá, gente. São leis de incentivo de fomento à cultura, certo? Temos 2 leis rolando, acontecendo em paralelo, ok? Tudo bem que a maioria dos municípios, eu acho que até por isso eles meio que liberaram, tem alguns que estão executando o Paulo Gustavo agora. Nós fomos eficientes até um certo ponto e conseguimos fazer no ano que deveria ser feito, ok? Foi 2023. Finalizamos isso em dezembro. Então, os proponentes já receberam dinheiro público, fomento cultural, para fazerem seus
seus projetos. Okay? Esses projetos eles estão sendo executados e eles vão ter a prestação de contas só em dezembro, independente se ele fez ontem, se ele fez em janeiro ou se ele vai fazer em dezembro. Esse ano, em dezembro, no final do ano, a gente precisa finalizar a prestação de contas. A premissa do Ministério da Cultura, que parte desse artigo 20 da Paulo Gustavo, fala que precisa se encerrar essa janela de processo de prestação de contas, encerrar, para poder participar de uma nova lei de incentivo, para não sobrepor recursos, ou seja, para assegurar que mesmo os proponentes recebam 2 vezes em um período curto de tempo e deixem, né, ou enfim, possam tirar, enfim, usem o que acharem melhor aqui, mas deixem a possibilidade de outras pessoas, outros artistas que não receberam, participarem com uma competição menos acirrada, vamos dizer assim, né? Então é esse processo que está acontecendo agora. Tem proponentes, inclusive tem muitos que estão aqui, né, que receberam recurso e estão executando. Então, se eles entrarem na Aldir Blanc, no nosso caso, provavelmente a gente vai executar esse ano também. Então, acredito que até o final do ano a gente vai estar com os recursos na conta de todo mundo. Vai haver sobreposição de recursos. A pessoa poderia participar e concorrer novamente e ganhar novamente. Entendeu? Nesse período de conta, em um ano, menos de um ano, né, ela poderia ganhar 2 vezes um repasse do governo para fomentar culturalmente. Mas a execução não vai ser ano que vem, né? Tem que executar esse ano. Não, mas a gente é sempre pelo recebimento do recurso, né? Não, mas olha, eu vejo que isso também baixa a âncora do concorrência, entendeu? As pessoas não vão poder concorrer. Não há nada naquele outro. Sim. E, além disso, eu acho que pessoas que fazem projetos na mesma área, sim, talvez você vai fazer um projeto de, sei lá, um projeto de artes visuais, e você quer de novo para artes visuais, sim, de repente não caiba. Mas se você está fazendo um projeto para uma área diferente, coisas diferentes, eu vejo Para quem é produtor que não tem. escreve vários tipos de projetos que são Eu CPF, eu CNPJ. No caso do CPF igual, né? Porque assim, isso não isenta da pessoa que ganhou, participe de projetos. Não é isso. Ela pode participar do projeto de alguém, enfim, mas ela não poderia usar o CPF dela, o CNPJ dela para isso, considerando que vai receber 2 vezes recursos. E assim, pro nosso lado, por que a gente evita isso? Porque vai ter interpretações, né? O pessoal vai meter um pau, né? Você acabaram com a mesma pessoa ganhando 2 vezes seguidas. É um negócio que gera né, até te explicar que pode, que não sei o que é liberado, há essa dúvida, né, que talvez vocês não estivessem participando disso aqui, olhassem de fora, olhassem, né, que aconteceu isso e pudessem questionar. Então, a gente, como poder público, a gente preza por também evitar esses conflitos. Tá? Então, estou deixando bem claro aqui a nossa posição do porquê. Não é porque a gente não quer, que não acha. Por mim, quanto mais projetos, mais gente, beleza, legal. Só que tem essa questão que parte-se de uma premissa que o Ministério da Cultura deixou, parece que ter, ou enfim, trocou, né, a deliberação quanto a isso, e que gera também um pouco de ruído. Vocês sabem, eu falei, esse artigo 20 eu falei muitas vezes aqui. Falei, gente, quem participar do Paulo Gustavo, presta atenção, você não vai poder participar da Aldir Blanc. Eu falei aqui, não estou tirando o que eu falei, só que era porque justamente tinha uma premissa e a gente acreditava que ia se manter. Hoje não tem nada escrito sobre isso, porém gera essa questão que já foi amplamente discutida. Queira ou não queira, ninguém pode dizer que participou do Paulo Gustavo não sabia disso, então foi avisado que não participaria da Aldir Blanc, então não é um negócio, nossa, que surpresa, não, foi avisado, então juntando tudo isso, essa é a nossa posição. Mas como eu falei, a votação, a gente não está deliberando quanto a isso, acho que o público tem que aprovar ou não. A princípio foi a maioria, mas eu posso refazer. E para a gente poder partir de uma premissa e colocar isso em edital. Eu participei das 2 reuniões que nós tivemos lá. Não quero falar agora do presidente
foi votado projetos maiores de 30 mil, por uma colocação minha do presidente, de 130 mil, para que não caísse só o cara fazer, que sabe fazer um projeto, fazer de 150, 200 mil, que levar um pouco maior. A ideia é favorecer mais artistas. Outra coisa, quando você colocou lá, de não poder, porque é o seguinte, participou da lei Paulo Gustavo, participou da Aldir Blanc. Aí vamos supor, as pessoas não podem esse ano, mas no ano que vem, em contrapartida, se tiver alguém que for aprovado esse ano, não vai poder participar no ano que vem, e vocês, caso tiver alguém, vai poder participar, e esse não. Sim. É que essa, né? Quem participou do proponente no ano vai ter que pular um para poder participar do próximo ano, isso vai ser, obviamente, a lei é difícil, agora... A lei não, mas o decreto já é aberto. Sim. Era fechado, agora está aberto. Como eu falei, a lei, assim, dessa vez, como eles firmaram 5 anos, não vai ter muito difícil, muito difícil ter alguma alteração. Né? Claro que pode ter alguma alteração na regulamentação, mas a regulamentação nada mais é explicar a lei de uma forma mais detalhada. Então, as deliberações quanto a essas questões, então, assim, falando, né, claro, não vai ter provavelmente uma mudança quanto a essa questão sobre posição, porque já não estão se posicionando agora. Por isso que eu estou falando que hoje, nesse caso, seria uma deliberação do público, dos artistas presentes e tudo mais, para essa questão. Porque daí a gente faz o que a maioria, democracia, né, que a maioria resolve, e a gente segue dessa maneira. Né? Então, como secretaria, a gente está propondo isso para que seja justo, porque senão eu vou ter dos dois lados, ficar dos dois lados. Né? Quem gostaria e quem não gostaria. Então, assim, para a gente ficar neutro também, né, que a gente parte dessa premissa daí da unidade, para que a gente possa fazer a democracia. Depois não. Eu acho que isso vale totalmente para aqueles que vão receber mensalmente, porque daí realmente eles vão receber mensalmente. Mas eu não concordo. Eu concordo na parte de quem vai receber mensalmente, daqueles que vão receber parcelado, não vão receber de uma vez só. Mas tem muitos projetos que são projetos de execução rápida, né? E não é tipo, não demora um ano. Isso concordo se você vai fazer um projeto de oficina de 12 meses. Você vai ficar 12 meses ali trabalhando naquilo. Agora, um filme. A gente faz um filme num período de 2 a 3 meses. E eu entendo. Eu passei, você já falou isso pra mim no dia que eu estava assinando, você falou, você não vai participar, tudo bem. Mas mesmo assim, eu estou aqui defendendo só o fato de que não é algo que dura um ano, sabe? Tipo, não é uma coisa que você fica um ano fazendo. Quem passou o projeto está amarrado, a finalização em dezembro. Exatamente. Você realizou em 3 meses, para ter que esperar. É uma janela, né? É uma janela, isso. E lembrando que nós somos artistas, E é um valor... não temos muita oportunidade. É um valor pequeno que fica com quem produz, na verdade, né? Você distribui o dinheiro. Tiago, como as outras licitações da prefeitura, por exemplo, acontece, eles falam, você forneceu o óculos para a prefeitura esse ano, e vem você não pode fornecer. Não. Eu sei que é outra coisa. Mas veja, deixa eu só assim ver como
enfim. Tiago, eu acho que não está se excluindo pessoas, está se excluindo benefícios, excluindo, como posso dizer, assistência. Porque nós estamos excluindo pessoas. A gente está dando o corpo, a gente não está. Não é porque isso aqui é uma assistência. Isso é uma assistência. Isso aqui é uma ajuda para os artistas. Então, se cada um. Eu posso pegar um prato de comida lá na frente, correr no final da fila, pegar o prato de comida, correr no final da fila. Nós temos que dar oportunidade para mais artistas da cidade ter benefício, para mais artistas da cidade poder aparecer. Eu quero gravar um CD, por exemplo. Eu tenho que dar oportunidade para o Vitor aqui gravar um CD também. E também para o Fabrício. Eu gravo um CD, eu vou lá e outro grava um CD, o outro grava um CD, outro grava. Mas é fato consumado, já foi votado, já foi definido. Só favorecer os produtores Pessoal, vamos só citar a Camila lá que ela tá. Pois não também. A gente tem uma autonomia digital, por isso que eu estou fazendo esse levantamento. E da autonomia digital, sim. Então, assim, se for acordado, inclusive a premissa é a gente discutir
discutir amplamente com vocês, por isso que nós estamos aqui, sendo transparentes e discutindo. Mas assim, no final, nesse caso a gente trouxe essa questão, porque eu sei que se a gente deliberasse também sozinho, a gente ia levar também, assim, e é válido, essa discussão é válida. A gente tem que levar isso para o Ministério, tem várias realidades. Então assim, não tem a resposta. Nós tínhamos uma sequência de algo que já tinha sido deliberado. Então a gente partiu dessa premissa, como eu disse, coloquei aqui nossas pontuações em toda a secretaria, que são nossas questões também, e no final, eu sempre falo isso, gente, a gente de maneira alguma aqui está tentando tirar o nosso da reta, não é isso que está acontecendo. Mas a gente é assim, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, até porque, né, tivemos aí municípios vizinhos, que teve pessoas indiciadas justamente por falta desse cuidado, né, ou, enfim, fez um edital de maneiras que achava que era possível, que o Ministério realmente até incentivou, e houve problemas. Então a gente tem que ser muito criterioso, tá? Então, partindo desse princípio, partindo da democratização que eles pedem, justamente da audiência pública, ou seja, ouvir vocês, precisava entrar com esse tema, porque o Ministério literalmente tirou, né, a responsabilidade deles e colocou isso para deliberar dentro do município, tá? Então, a gente optou por perguntar para vocês, se é uma classe ativa, para que a gente possa ouvir a maioria, né? Isso pode mudar, como vocês falaram, talvez no próximo, se vê que não é bem isso. Também pode acontecer, enfim, outras questões, né? Não teve quórum, né? Teoricamente, teria que haver outro edital, então talvez se liberar isso. Mas isso é uma questão que vai ser vista na prática e a gente não sabe as respostas ainda. Mas pelo que a gente precisa de uma certeza para colocar isso em edital, tá? Então por isso a questão foi levantada e a gente precisa sair daqui com uma resposta. Na verdade, eu acho que a premissa do Ministério até é que assim, são recursos que vão vir todo ano, né? Então, são recursos que vão vir todo ano, então todo ano vai ter recurso para todo mundo, exceto com certas regras, critérios. Eu falei isso, gente, edital é excludente por si só. Não existe edital que todo mundo ganha, né? E aí tem algumas questões de diretrizes que a gente precisa discutir, né? Então, a questão é subjetiva também, né? Então não quer dizer que vai excluir porque era melhor, porque não era melhor, isso a gente não vai saber, né? Não tem nem como deliberar em cima disso ou ter uma resposta. A questão é justamente essa, né? Aceita-se ou não aceita-se o pessoal poder receber um recurso ou ser proponente de um projeto, né, num período de intervalo de leis de incentivo que se sobrepõe. Essa é a questão. Então, esse sim ou não que a gente precisa para que a gente possa... E daí cada um tem o seu entendimento, né? Eu acho que vale defesa, vale discussão, para todo mundo aqui também poder ver os lados de todo mundo, né? Mas queira ou não queira, isso é algo que a gente trouxe justamente porque a gente sabia que era uma questão polêmica, que algum lado não ia gostar. Então, aí entra a democracia justamente para a gente poder ter uma tranquilidade, até, né, que foi acordado isso, né? Então, a gente, algum lado, teoricamente, não vai sair satisfeito, mas é assim que funciona. Pois não, amigos? Ter alguém olhando, para ter um valor saber se está fazendo trabalho de qualidade, não quer dinheiro público, né? Já quer dinheiro público, tem que ser bem limitado. Igual que tá certo, quem fez a outra lei lá participar, mas essas pessoas que estão participando
os projetos têm que ser sempre comprovados, né? Tem que prestar contas. Então, só que isso a gente não vê durante o projeto, a gente vai ver quando a gente recebe a prestação de contas. Do projeto no momento que está sendo executado. Porque a pessoa vai lá, ganha o dinheiro do meu lado, tá bom, galera? A pessoa vai lá, ganha o dinheiro dela, o tratamento que precisa do meu é um lixo. Entendeu? Tem que ver essa questão e não. Não, eu entendo, só que assim, sendo realista também, a gente até isso foi falado, né? A responsabilidade de quem faz o projeto e recebe dinheiro público é de quem recebe o dinheiro público. Né? A gente tem braço que é curto, eu não consigo, a gente já 22 projetos que não é muita coisa, jamais ia conseguir acompanhar todo mundo, e nem tem equipe para isso, né? A gente tem as outras demandas, enfim. Então, assim, realmente a gente não consegue chegar nisso, não vou te prometer que seria o ideal, né? Eu concordo, mas não é algo que a gente consegue. Aí a pessoa, obviamente, né, é aquele juízo de valor que a gente não consegue fazer. A gente consegue fazer juízo de valor quanto ao projeto que ele apresentou e que ele prometeu. Se ele entregar, isso inclusive o Ministério da Cultura defende, né? Se ele entregou o objeto, está valendo. Eu também tenho receios quanto a essa questão, mas a forma que ele é feita e como a gente tem que executar. Então a gente tem muita coisa que a gente não consegue realmente entrar, enfim, aí entrar nos pormenores, se foi bem feito, se o cara tratou bem, porque é muito do detalhe. Infelizmente a gente não tem esse alcance. Mas eu concordo com você que é um ponto a se colocar, justamente, né, enfim, para ser percebido, né, para ser orientado também. Tiago, na lei estadual foi colocado que as próprias pessoas que participam do projeto, os próprios alunos que param das oficinas, eles avaliaram. Eu acho que isso era uma coisa legal para colocar na lei municipal, Sim. sabe? Para que as pessoas possam ser avaliadas e quem participou do projeto. É uma boa ideia. Isso é bem interessante. Pessoal, então tá bom. Assim. Não? Tá. Pessoal, então. Mas só para o que ele falou, mas assim, eu acho que no próprio edital pode ser orientado, os participantes podem ser orientados para tomarem o relatório do projeto, o relatório fotográfico, como um dos critérios de avaliação. Isso eu acho que é legal. Não excluir quem já participou, quem já foi contemplado, mas que os pareceristas sejam obrigados a tomar os relatórios de projetos como critério de avaliação também, sabe? Tipo, não tipo a pessoa fez e ninguém produz. Não sei, isso pode ser uma ideia, né? Mas teria que ver a execução disso, se é legal, se não é. Também tem um passo, né, para usar uma coisa na outra, essas coisas aí são mais delicadas. É uma ideia, mas realmente eu não consigo dar uma resposta se seria realmente possível. Pessoal, eu preciso de ajuda agora, tá? Eu já tinha feito a votação, já tinha ganhado a maioria, tá bom? A questão de ordem. Foi votado uma vez, foi definido, não vai votar duas vezes. Não vai votar duas vezes. Você votou uma vez, valeu porque foi votado. Então, justamente é só a questão que foi. Se deixou para votar depois, você deixou para explicar depois e agora já era isso tudo, aí está sendo divergindo em alguma coisa. Você já votou uma coisa, foi aprovado. Agora você vota de novo, então é aprovado. Audiência pública, isso mesmo, questão de ordem já votou uma vez, questão de ordem votou uma vez, não tem que votar mais. Acabou, já era. Nós acertamos. O conselho sentou, você debruçou em cima do projeto, trouxe os conselheiros, fez a audiência pública. Agora você quer votar uma vez o projeto, vota outro, aparece lá na Câmara de Vereadores, os caras nunca chegam com uma corte lá. Tá, vamos lá. Isso aí deu audiência, se o conselho tivesse decidido.
Daí era ordem, isso era bem. Estamos abertos aqui para discussão, tá? Então, essa premissa da audiência pública é o que a gente trouxe para discussão. Eu vou fazer então a votação da votação, porque eu vou ser democrático aqui, enfim. Aí, se der, vamos resolver assim. Porque realmente não houve discussão antes, foram colocados pontos, é isso, a audiência pública é para isso, tá? Posso ter me adiantado também nisso, então acho mais justo que a gente possa fazer a votação da votação, tá? Quem aceita votar de novo? Levanta a mão. Calma lá, peraí que agora tá misturado o negócio. Quem aceita fica com a mão levantada. Quem aceita voltar a votação novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, foi a maioria. Então vamos lá. Vou fazer a pergunta de novo. Uma questão de ordem, ponto em ata isso. Uma questão de ordem. Você já votou e está votando novamente a mesma coisa. Uma questão de ordem que é ponto em ata isso, porque eu sou conselheiro e sou vice-presidente do conselho da gestão. Foi votado uma vez já, você vai votar a mesma coisa. Quero que conste em ata isso aqui. Você já colocou em votação. Você não pode colocar duas coisas na mesma votação. Pessoal, Thiago, eu também sou conselheiro. Acontece o seguinte: quem levantou o lebre fui eu. Isso aí, certo? Então veja só. É como o companheiro falou muito bem. É público aqui hoje. Então é o seguinte: eu acho que não é nada demais você votar, né? Quem levantou o lebre foi eu. Eu não entendi. Isso, certo? Aí começou a discussão. Tem que discutir? Sim. Então eu acho o seguinte, meu nobre colega, você não pode ser radical. Não é radical. É questão legal. O senhor é advogado, o senhor deve saber disso. Diplomacia. Diplomata. Tá bom, posso votar. Vamos votar até a terceira. Pessoal, vamos lá. A gente precisa encerrar, que já deu o nosso horário, tá bom? Vamos lá de novo. Quem concorda em quem participou da lei Paulo Gustavo poder concorrer na lei Aldir Blanc nesse intervalo entre uma lei e outra? Quem concorda que quem participou como proponente pode participar novamente? Levanta a mão. Isso, que todo mundo possa participar, inclusive quem participou da Paulo Gustavo. Quem ganhou ou até aqueles que perderam? Todo mundo. Não, quem ganhou acho que não existe nesse caso. Vamos lá, levanta a mão e fica com a mão levantada, por favor. Quem ganhou na Paulo Gustavo pode participar como proponente na lei Aldir Blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você estava com a mão levantada ou não? 9. De resto, contei. 1, 2, 3. A maioria não levantou a mão, então não participam, tá bom? Vou botar isso aqui. Pois não. Oi? A audiência pública, a princípio, não tem quórum mínimo definido, né? Não tem isso em nada. Bom, pessoal, por hoje era isso só. Aqui, por favor, quem tiver dúvidas, questões, enfim, como eu falei, hoje foi uma pincelada bem rápida para vocês entenderem um pouquinho. No gov.br/PNAB
tem lá um botão que é sobre as legislações. Então hoje eu usei todas essas legislações aqui para falar para vocês, tá bom? O que aconteceu? Não deu certo? Mas alguém tem alguma dúvida agora? Eu acho que já discutiu, mas... Tá, bom, desculpa, não deu certo minha peripécia tecnológica. Mas eu acho que a gente conseguiu, né? Isso, eu vou lançar lá, ver o que aconteceu aí. Eu lanço lá porque é uma ferramenta bacana pra gente até usar durante, né? Até recomendei pro pessoal do Link fazer isso, isso. Então, pessoal, vocês vão ser adicionados no grupo, tá? Vocês fiquem à vontade de aceitar, sair, enfim. Tá? Mas é para vocês acompanhando esses processos. A gente vai mandar o PAR semana que vem e nas próximas semanas, evoluindo todas as questões do Link, nós vamos fazer provavelmente outras rodadas aqui, para a gente poder, na verdade, entender a lei e como aplicar. Beleza? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, é importantíssimo esse momento. E é isso aí. Fiquem com Deus, uma boa noite.